A modernização da legislação trabalhista atingiu seus objetivos, os 3 objetivos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A lei está em vigor desde o dia 11 de novembro e o trabalhador continua contando com os mesmos direitos. Eu desafio alguém dizer qual direito foi retirado do trabalhador. Os direitos estão garantidos e a geração de empregos é uma realidade. Contra fatos não há argumentos. O 1º de janeiro, desde 2012, que nós tivemos a geração de empregos. Foi o melhor janeiro desde 2012. O mês de fevereiro e o mês de março de 2018 foram os melhores meses na geração de empregos nos últimos 5 anos. O emprego voltou. Perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro é o Brasil do emprego. Podemos dizer que a Justiça do Trabalho é um reflexo do sucesso do seu plano? A partir do momento em que reduz o litígio e as demandas, quando empreendedor e trabalhador têm a oportunidade de realizarem os seus acordos entre si, reduz com isso os litígios na justiça. E a redução de 50% das demandas é um sinal muito claro disso. A justiça terá condições de agir, inclusive, com mais celeridade para julgar aquelas demandas que realmente o trabalhador tenha direito. Terminou a aventura. Ministro, algumas pessoas comentam em off que poderia ter um sucesso bem maior a reforma trabalhista se não fosse essa super crise e tão profunda que o Brasil vive econômica e politicamente. Veja bem, apesar da crise que o Brasil enfrentou, nós podemos dizer que em 2016 nós enfrentávamos a maior crise econômica desde 1920 no Brasil. Era um aprofundamento de uma crise que levou milhões de pessoas ao desemprego. Desde dezembro de 2014, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Em 2015, o Brasil perdeu mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. Em 2016, o Brasil perdeu mais de 1.200.000 postos de trabalho. A partir da modernização da legislação trabalhista, o Brasil começou a produzir emprego. Desde abril de 2017, o Brasil começou a apresentar saldos positivos na média de 30 mil postos de trabalho por mês. E a partir daí, a roda da economia começou a girar, o emprego voltou e nesse ano de 2018, o Brasil vai gerar em torno de 1 milhão de empregos. Que projeção dá para fazer até o final do ano aí, ministro? Uma vez que também são 13% de desempregados, né? Mesmo gerando emprego, parece que o desemprego se mantém no mesmo patamar, né? Não se mantém o mesmo patamar, porque esses 13 milhões de pessoas que procuram emprego não é dos últimos 2 anos. Essa era uma realidade que acontecia no Brasil desde 2015. Repito, em 2015 o Brasil perdeu mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. O Brasil real é o Brasil de 45 milhões de pessoas na informalidade. E esses 45 milhões de pessoas da informalidade não surgiram nos últimos 2 anos. Isso é um efeito histórico de algumas perplexidades que nós precisamos enfrentar através de reformas para modernizar o Brasil, produzir riquezas para que todos tenham acesso ao emprego. O importante é que o Brasil deixou de perder emprego. O Brasil começou a produzir uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Muito positivamente. Estamos completando 6 meses. Amanhã, dia 11 de novembro, hoje, dia 11 de novembro, de maio, 11 de novembro a 11 de maio, 6 meses da vigência da nova legislação trabalhista. Levou 7 décadas para que se pudesse fazer uma mudança tão profunda. Eu confesso que nunca imaginei ver tantas modificações, embora muito aquém do que eu esperasse, mas nunca esperava ver tantas mudanças positivas na legislação trabalhista. Não houve perda de direitos dos trabalhadores, houve mais reforço do negociado ao legislado, reforçando os sindicatos na negociação coletiva e reduziu significativamente as reclamatórias trabalhistas. Então nós temos que festejar esses 6 meses já de vigência da
das mudanças na legislação trabalhista. O que o senhor prevê assim, para os próximos meses agora? Eu prevejo que, embora haja neste primeiro momento uma pequena insegurança jurídica, ainda por parte da compreensão da legislação de parte da Justiça do Trabalho, para nós a lei está posta e ela vai ser cumprida um dia. Nos próximos meses, anos, ela vai se consolidar com uma grande alteração, realmente representando a harmonia entre os empregadores e os empregados. Presidente, O que nós mais desejamos é a reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. Presidente, essa supercrise não atrapalhou um pouquinho um sucesso maior da reforma trabalhista? Sem dúvida, neste aspecto da reinserção dos trabalhadores. Nós tivemos uma crise muito profunda, que provocou um desemprego muito grande, e ainda nós temos uma economia muito fraca, de maneira que a reinserção desses trabalhadores, a absorção pelo mercado de trabalho, vai ser mais lenta do que esperávamos. Não fosse isso, a gente teria já recuperado muito mais postos de trabalho do que já aconteceu.